Vamos agora ao manejo das exacerbações. Outra forma de dizer é manejo das crises de asma, muito mais popular, né? Então vamos lá. O que é que a gente precisa saber em relação a esse tema? Primeiro vamos classificar a crise. Então quando o nosso paciente chega com sinais e sintomas de asma na emergência, a gente precisa fazer uma avaliação inicial desse paciente. E aí se você percebe qualquer um desses sinais, ou seja, sonolência, confusão, uma ausculta silenciosa, lembra do silêncio, pessoal? Quero dormir. Isso são sinais de asma grave. Então, se você percebe qualquer um desses sinais, você vai já indicar UTI para esse paciente. Isso é uma asma grave, bem grave, muito grave, que você precisa colar nesse paciente. E você vai, ó, de cara, começar logo o beta-2 agonista de curto e o oxigênio, tá? Cola nesse paciente, começa o tratamento da exacerbação e já entra em contato com a UTI para tentar admiti-lo lá, certo? Ok. E aí, no outro cenário, ele não tem esses sinais e sintomas. Que bom, ainda bem. Mas ainda assim, eu preciso classificá-lo. A crise dele, a exacerbação aguda, está leve ou moderada ou está mais grave? E aí, como é que eu classifico? Isso aqui também é do GINA, tá, pessoal? Também é do GINA. E aí ele diz o seguinte, olha, no caso de uma asma, uma crise de asma leve ou moderada, você vai encontrar o seu paciente falando frases, ele não está agitado, ele não usa musculatura acessória, então ele não vai ter retração de fúrcula, não vai ter tiragem subcostal, intercostal, a frequência cardíaca dele está ok, ele está saturando bem, e o pico de fluxo expiratório, se você conseguir fazer, é difícil nas nossas emergências, né? Isso é uma literatura internacional, que esse equipamento vende até na farmácia, mas aí, infelizmente, não temos aqui. E aí, de fácil acesso, né? Mas se você tiver oportunidade e tiver um pico de fluxo expiratório maior que 50% ou mais, beleza, também já respiro aliviada, tá? Em relação à asma grave, você vai encontrar um paciente falando frases incompletas, agitado, dispneico, uma frequência cardíaca elevada, maior que 120. Tá, se isso aí é para que faixa etária? De forma geral, pessoal, crianças de 6 a 11 anos, adolescentes e adultos. Então, você vai encontrar uma frequência cardíaca maior que 120, uma saturação menor que 90% e um pico de fluxo, se você tiver a oportunidade de realizar, menor ou igual a 50%. Então, veja que nesses pacientes você vai ter uma saturação, né, uma oximetria baixa e um pico de fluxo expiratório baixo também. Certo? E aí vamos de manejo da crise de asma. Então, olha só, chegou o paciente no serviço de pronto atendimento, no seu plantão, na emergência, é um paciente que está com crise de asma, é uma exacerbação aguda. O que é que você vai fazer? Primeiro você vai classificar a crise daquele paciente, como eu acabei de mostrar no slide anterior, então rapidinho classifica a crise e depois você começa o tratamento. Então é muito importante você ter em mente qual é o seu tratamento linha de frente, aquele tratamento da primeira hora, logo que o paciente chega na emergência. E aí o que é que envolve? Quais são as drogas? Vamos lá, beta-2 agonista de curta duração, esse é o mais importante, pessoal. E aí eu vou oferecer esse beta-2 agonista através de nebulização ou através de puff, de inalador dosimetrado. Então, eu tenho essas duas possibilidades, né? Tá, se qual é melhor, um ou outro? Olha, não tem consenso nos estudos, isso é controverso, mas na criançada, a tendência é considerar o inalador dosimetrado melhor, porque se perde menos, tá? A criançada, eles não gostam de usar a máscara de nebulização. Então, eles choram, reclamam, tiram do rosto, né? Faz mais ou menos assim, faz inalar a bochecha ao invés de inalar o nariz. Então, é por isso que na criançada, a tendência é a gente escolher o inalador dosimetrado, porque é muito mais rápido, tá? Em relação ao tempo de realizar o medicamento, certo? Então, o beta-2 agonista de curta pode ser feito dessas duas formas. E como eu vou oferecer? Por quanto tempo? Então, o ideal é que eu faça 3 vezes de 20 em 20 minutos em 1
hora, certo? Então, por isso que eu digo, esse é o tratamento da nossa primeira hora. Então, chegou, avalia, classifica, começa o beta 2, que vai ser repetido a cada 20 minutos nessa primeira hora, certo? Se você fizer com a nebulização, você vai fazer uma dose fixa de 2,5 miligramas, tá, de salbutamol. Isso se você for fazer nebulização, via nebulização, tá? Se você for fazer por puffs, aí os puffs, eles vão ser variáveis, a quantidade vai ser variável de acordo com a faixa etária do paciente, de acordo com a gravidade do paciente, certo? Então, nas crianças, 2 a 6 puffs, nos adultos, adolescentes e adultos, 4 a 10 puffs. Isso eles não costumam perguntar em prova. A dose, quantos puffs você faz, isso eles não costumam perguntar. O que eles querem saber é o que fazer, qual é a droga beta 2 agonista de curta. E eles querem saber também, eles perguntam quantas vezes você vai fazer, de quanto em quanto tempo você pode repetir. Então, você pode repetir a cada 20 minutos, observando aquele paciente ali na primeira hora, durante a primeira hora, tá? Oxigênio, oxigênio também vai ser necessário, vai fazer a oximetria do seu paciente e a nossa meta é que adolescentes e adultos tenham uma oximetria de 93% a 95% e crianças 94% a 98%. Essa é a nossa meta. Então, você vai oferecer o oxigênio ou por cânula ou por máscara de Venturi, a fim de bater aí essa meta de oximetria. E o corticoide sistêmico, ele vai sempre entrar nesses pacientes. Então, nesse paciente que chega na emergência, ele vai sempre usar, mesmo que seja uma crise leve, mas ele vai usar o corticoide oral, o corticoide sistêmico, porque ele bateu na emergência. Então, ele vai precisar desse corticoide. E você vai usar logo, já na primeira hora. Se for um adulto, esse tratamento que você começa na emergência, um adulto e um adolescente, você vai mandar para casa para ele fazer um total de 5 a 7 dias de corticoide. Se for uma criança, você vai prescrever por um total de 3 a 5 dias. Então, essa é a nossa linha de frente. Beta 2 de curta, 3 vezes de 20 em 20 minutos na primeira hora. Oxigênio, para bater essa meta que eu trouxe para vocês. E o corticoide sistêmico, que é muito importante, mesmo até nas exacerbações leves. Ok. E as particularidades? Bom, se por acaso o meu paciente apresentar uma crise moderada a grave, eu tenho uma outra droga para fazer, para associar ao meu beta 2 de curta. Qual é essa droga? É o brometo de ipratrópio. Ela é interessante de ser feita na primeira hora, no intuito de evitar o internamento daquele paciente. Mas, depois da primeira hora, ela não precisa ficar sendo repetida. Então, se esse paciente, por exemplo, ele foi internado, eu não preciso deixar o brometo de ipratrópio prescrito. Não, isso é uma coisa do passado. Hoje em dia a gente sabe que a gente vai fazer na emergência no intuito de evitar internamento. E isso durante 1 hora. Depois disso, não preciso mais repetir, tá? Também posso oferecer o brometo de ipratrópio por nebulização ou por puffs. Também existe na forma de puff para você oferecer através do inalador dosimetrado, tá? Na crise grave refratária, então é aquele paciente que chegou grave, que você usou sua linha de frente. Como era uma crise moderada a grave, você botou o ipratrópio também. Reavalia esse paciente, não teve resposta. Então, qual é a outra opção? É o sulfato de magnésio, que apesar de termos poucos estudos, está ganhando espaço. Então, você pode usar o sulfato de magnésio venoso. No momento da alta desse paciente, você fez tudo bonitinho, deixou ele lá na emergência sendo acompanhado, reavaliou, ele teve uma melhora dos sintomas, teve uma melhora da oximetria, tudo caminhando bem, chegou o momento da alta. O
que é que você precisa para esse paciente? Você precisa que ele entenda a gravidade daquela situação, de como ele chegou, do que poderia ter acontecido. E você precisa checar também se ele está fazendo o tratamento de manutenção. Então, se ele estiver fazendo, aumente a dose por 2 a 4 semanas. Se ele não estiver fazendo, comece a tratar. Porque senão, daqui a pouco, ele vai novamente bater no seu plantão lá com crise novamente, certo? Então, se liga que isso é bem importante.